Então, uma boa tarde a todos, né, a todas. É uma alegria estar novamente nesse domingo aqui, fazendo essa partilha vocacional com vocês. A gente está fazendo um pouco esse bate-papo vocacional, né, está meditando, reflexionando um pouco aqui sobre o chamado de Deus, sobre a vocação de Deus, né? Então, é muito importante a gente, nesse processo de discernimento vocacional, da gente estar realmente, né, conectados, buscando um acompanhamento, buscando entender aquilo que Deus, né, queira estar falando para a gente na nossa alma, né? Então, as que estão a primeira vez aqui, podem fazer perguntas, tudo que quiser, me vai escrevendo no chat, que fica mais fácil para mim ir vendo, para mim ir respondendo, né? E não tenham vergonha de perguntar, não, que o que precisar, tá para isso. Então, vamos pegar aqui para começar nosso momento. Sempre a gente gosta de ler um salmo para a gente serenar a nossa alma, né? Então, vamos pegar aqui o Salmo 15. Porque está com a Bíblia aí, da gente ler junto, porque depois é um salmo muito bonito para a gente reflexionar depois para a nossa hora de oração. Então, Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel mediu para mim um lote aprazível. Muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância de alegria junto de vós e delícias eternas à vossa direita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, é um salmo muito bonito, né? Um salmo muito meditativo, que vai pelo tema que hoje vou abordar aqui na nossa partilha, né? Domingo passado tivemos vendo sobre os chamados dos discípulos, né? Da prontidão de responder ao chamado de Deus, sobre o medo do chamado, da insegurança. E hoje, né? Vendo que Deus é muito lindo esse versículo, né, que o Salmo fala, diga a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Então, para a alma que realmente encontra em Deus o seu único tesouro, que realmente é capaz de entender o seu chamado, a sua missão para que foi chamado, meninos podem participar, Madá. Não, podem participar meninas também. Claro que eu vou estar falando mais para as meninas, né? Mas o conteúdo pode sim, que é ótimo. Pode escutar sim, não tem problema não. Então, falando isso, né? Que digo a Deus, sois o meu Senhor, fora de vós não há felicidade para mim. Né? Quer dizer que a alma que realmente encontra o seu refúgio em Deus, encontra o sentido em Deus, né? Não tem felicidade fora dele, né? A felicidade está em fazer a vontade de Deus.
Então, hoje eu trouxe aqui para a gente ler é um livro que se chama Fidelidade. É um livro já bem antiguinho, assim, do tempo que eu era aspirante, quer dizer, de uns 20, 30 anos atrás. Mas é um livro de um conteúdo, de uma leitura espiritual muito boa, porque hoje, o que vemos na nossa sociedade entre a juventude, essa falta de fidelidade a um propósito. Infelizmente, muitas vezes a gente vê aquele fogo de palha, mas depois ninguém permanece. Então, quando nos sentimos amados por Deus, chamados por Deus, por esse amor, temos que ser fiéis. Fiéis àquilo ao que Deus nos propõe. E fiéis àquilo ao que Deus nos mostra. Hoje, infelizmente, fidelidade é uma palavra que está muito esquecida e até desprezada, porque já hoje a gente vê entre os casais não tem fidelidade, entre os namorados não tem fidelidade, na vida religiosa os vocacionados não tem fidelidade. Quando domingo passado eu comentava que infelizmente a gente vê vocacionados que vão de congregação em congregação. Isso não tem fidelidade, porque se eu encontro o lugar onde Deus me chama, eu tenho que ser fiel e fazer um discernimento e ver se realmente é isso que Deus quer para mim. Ser fiel, eu permaneço. Eu vou fazer uma experiência, vou entrar num aspirantado, vou fazer uma experiência realmente para mim poder discernir a minha vocação. Eu tenho que ser fiel. Ser fiel àquilo, não voltar para trás. Porque hoje, infelizmente, todo mundo tem aquele medo de dar uma resposta. E se eu errar, e se eu errar, e se eu errar? Mas tem um ditado que fala, sim, para seguir Jesus. Sim, é uma live para discernimento vocacional. E então, quem não arrisca, não petisca, né? Tem aquele ditado. Então, como que vamos saber se esse é o meu chamado, se essa é a minha vocação, se eu não me arriscar a tentar, a descobrir e a discernir? Então, muitos ficam por cima do muro. Vou ou não vou? Entro ou não entro? E acaba danificando muito, fazendo muito dano para essa alma. Porque essa alma vive naquela incertidão de não ter nada certo, não conseguir decidir nada concreto e também nem ser fiel ao plano que Deus tem para a vida. Então, muitas vezes a gente está se deparando com esse problema entre os jovens, dessa dificuldade de ser fiel, de entender e ser fiel àquilo que Deus está propondo, né? Ou de buscar uma ajuda, buscar um acompanhamento, buscar uma orientação. Então, o que acaba? Esses jovens acabam se perdendo no meio do caminho, né? E não acabam sendo fiéis àquilo que Deus propõe. E se entra numa casa de formação, também ser fiel àquilo que Deus está pedindo, né? Mas muitas pessoas falam para mim, sim, é normal falar que uma vocação nunca vai ser bem aceita pelo mundo. Jesus já falava, vós estáis no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, o que é do mundo não entende muitas vezes o que é de Deus, né? Por isso que temos que ser fiéis àquilo. Quando a gente é capaz de entender que Deus nos chama, que Deus nos ama, Deus nos chamou por amor, então temos que permanecer fiéis àquilo. Não olhar para trás. A gente confiar que é Deus que nos guia. Porque muitas vezes está faltando isso para a gente decidir, para decidirem realmente o que querem. Porque não tem uma coragem, tem medo de ser fiel. Porque hoje mesmo, como comentava semana passada dos casamentos, o pessoal casa assim, pensando, se dá certo a gente fica, se não dá a gente separa. Então, quer dizer, já é um casamento nulo. Porque não tem uma fidelidade, já não tem um espírito de fidelidade. Então, a mesma coisa passa na vida religiosa. Ele, eu não vou ver se dá, se eu gosto, não gosto, eu saio, né? Então,
a gente se depara muito com isso e faz muito dano. Então, por isso que exige um processo de discernimento vocacional, justamente para isso, né? Para que possa entender realmente a vontade de Deus, que possa realmente entender o que Deus pede e tentar ser fiel e usar de todas as forças para ser fiel. Então, para a gente estar reflexionando um pouco, aqui eu vou ler assim um trecho, né, aqui que fala assim, sobre a fidelidade e amor. A maior prova de amor é a fidelidade. Aqui está, em essência, tudo o que se disse até agora. Qual é o segredo da perseverança? O amor. Enamora-te e não o deixarás. Foi isso que fez o próprio Deus como homem. Enamorou-se de nós e por isso, apesar de o termos atraiçoado muitas vezes, a humanidade inteira e cada um de nós, e termos feito o que lhe desagrada e ofende, ele sempre permaneceu fiel à sua decisão de salvar-nos. Teria motivos para deixar-nos sós nos desvaneios do nosso coração ingrato, mas não. Está como um pai amoroso. Ama-nos a cada um de nós mais do que todas as mães do mundo podem amar os seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. Deus não evitou ao seu próprio Filho a morte ignominiosa para demonstrar-nos a constância do seu amor. Este amor supremo do Pai é o que leva Jesus Cristo a amar também o mundo e os homens, pois não se pode deixar de amar o que o amado ama, nem se pode amar um pai sem amar também os filhos. Se o Pai ama o mundo e os homens, também Jesus os ama. Esse amor é o que conduz à morte. Com uma entrega decidida, Jesus imola-se de bom grado como bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. E afirma com razão que ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pela pessoa amada. São João explica que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Correspondendo a esse amor, os apóstolos mudaram a sua maneira de viver, deixaram os afagos da comodidade, abandonaram suas casas e famílias, suas terras de lavradio e os mares abundantes em pesca. Submeteram-se a vexames e humilhações, a castigos corporais e ao desprezo, e chegaram até a morte por fidelidade a Jesus. Tudo porque o amaram. Eram felizes sofrendo em nome daquele a quem tinham entregado a vida. Sabiam que ele não atraiçoaria e esta convicção fortalecia-lhes a fidelidade no amor. Então, que bonito, né? Muito bonito, falando assim, que desse amor que Deus é fiel. Então, dessa fidelidade de Deus brota do mesmo amor de Deus que nos ama. Então, por isso aqui, ó. Qual é o segredo da perseverança? O amor. Então, qual é o segredo da perseverança numa vocação? O amor. Justamente quando decidimos para seguir Jesus, para consagrar a nossa vida a Ele, tem que ser por amor. E por um amor que realmente seja mais grande que tudo. E por esse amor, né, de enamorar-se de Cristo, de realmente se apaixonar por Cristo, é o que nos vai fazer ser fiéis, o que nos vai fazer perseverar nessa caminhada. É o que nos vai dar força para levar a cruz, para levar as dificuldades, né, para poder atravessar todos os obstáculos que vêm em nossa caminhada. É o amor que vai marcar. Então, ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, para a gente se enamorar de Cristo, a gente tem que conhecer muito bem a vida de Cristo. Né? Por isso que sempre eu falo para as meninas de fazer a Alessia Divina, de rezar com o Evangelho, rezar com a Palavra de Deus. Por quê? Porque isso nos vai fazer conhecer a Cristo e apaixonar-nos por Cristo. E quando realmente o nosso coração está despojado das coisas do mundo e entregue ao amor do coração de Deus, vai ser quando a gente vai conseguir entender os propósitos de Deus na nossa vida e vamos conseguir perseverar nesses propósitos.
Porque muitas vezes o ato não está, eu aceito o chamado de Deus, mas o ato está em realmente responder ao chamado de Deus, apesar de todas as dificuldades, porque realmente não vai ser fácil. Já fala aqui que tanto Deus amou o mundo que entregou seu Filho único, que é o que nós estamos vivenciando nessa quaresma. Né? Que o amor, foi tão grande o amor de Cristo que Ele deu a vida por nós e da maneira que morreu por nós. De uma maneira ultrajante, de uma maneira dolorosa, né? Da pior maneira que se podia ter nessa terra. E Ele quis provar que Ele foi fiel ao Pai até o final, à vontade de Deus. Então isso que a nossa alma tem que se enamorar por esse Cristo que apesar da cruz, permaneceu fiel aos desígnios do Pai. Saber que o chamado de Deus vai ser a nossa felicidade, mas também vai ser a nossa cruz. Todo mundo vai ter que carregar sua cruz nessa vida, de uma maneira ou de outra. Não vamos poder escapar da cruz. E como dizia, os discípulos não vão ser menos que o mestre. Então, muitas vezes a gente tem o medo do sofrimento, a gente tem o medo da cruz, tem o medo do desprendimento. Então, muitas vezes não conseguem responder ao chamado de Deus por esse medo de desprender, pelo medo de sofrer. E quando a gente tem medo de sofrer, a gente está recusando a cruz. Então, quer dizer que não estamos amando o suficiente. É próprio do ser humano recusar a dor. Ninguém quer sofrer. Mas a gente sabe que na nossa vida vamos ter o sofrimento. A cruz vai estar presente. Se o próprio Cristo teve a cruz bem pesada presente a vida inteira, porque se começamos a ler o Evangelho e meditar o Evangelho, a gente vai ver que a vida de Cristo foi cruz por tudo quanto é lado, desde que nasceu. Desde que Cristo nasceu, antes de nascer, já teve que Nossa Senhora, com o barrigão, ter que ir lá para Belém, por ordem do imperador. Depois veio os magos fugir de Herodes, que Herodes já queria matar o menino. Depois ir para Nazaré, viver uma vida oculta, trabalhar como carpinteiro. Depois, durante sua vida pública, ser criticado por todo mundo. Cristo passou por todo o sofrimento que podia passar nessa vida. E chegar a ser morto, crucificado e flagelado, coroado de espinho. Então, pobre de nós, o que nós vamos ser? E muitas vezes a gente perde as oportunidades da vida por medo de sofrer, de não aceitar um sofrimento, de não aceitar uma tribulação, de não aceitar o que Deus está propondo para a gente. Então, quando a gente não aceita o que Deus está querendo para nós, então a gente acaba perdendo no caminho. Então, muitas ocasiões se perdem, tanto para a vida sacerdotal quanto para a vida religiosa, se perdem por isso, pelo medo de sofrer. Pelo medo de sofrer o desgarro de separar da família, de separar das pessoas que amam, de ter que viver uma disciplina de vida um pouco mais austera, de viver, né, de perder, não perder a liberdade, a gente não perde a liberdade, mas a gente vive segundo umas regras. Então, muitas pessoas se faz um castelo de medo, um castelo de horror, que parece aqueles antes que tinha no Play Center, aquele do castelo do horror, do trem fantasma, de coisa que só tem a assombração. E muitos vocacionados põem que entrar dentro de um convento, entrar dentro de um seminário, é o castelo de assombração. E não é bem assim. Sim, que vamos ter uma vida nova, vamos ter que ter hábitos novos, costumes novos, mas não é nada que com amor e por amor se possa superar. Porque um só vai entender realmente a sua vocação, como eu falo, quando se arriscar. Se eu não me arrisco a conhecer e tentar entender o que Deus está propondo para mim, eu não vou conseguir responder nunca a esse chamado. Vou estar naquela eterna dúvida em cima do muro. É isso ou não é? E muitas vezes, como eu falo, a nossa vida depende das nossas escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente decidir se sim ou se não. E toda escolha tem a sua consequência.
Então, muitas vezes Deus tem um sonho para a gente, um plano de amor para a gente. Mas muitas vezes a gente, por ter medo da cruz, ter medo de perseverar nesse caminho, acabamos esquivando o plano de Deus e vamos por outro caminho. Como a gente via ontem, quem assistiu a missa de ontem, eu vi a liturgia de ontem, que era o evangelho do filho pródigo, né? Da parábola da misericórdia. Que como o filho menor, né, pede tudo do pai, vende, vive uma vida libertina, quando dá com a cara na parede, vai lembrar do pai, né? Muitas vezes somos assim também, né? Que Deus nos dá tudo, mas a gente não está contente com nada, e a gente acaba, né, fazendo como filho, pedindo as coisas para Deus, malgastando a graça de Deus, e quando a gente já cai no pecado, cai na desolação, vai lembrar que Deus é o nosso Pai. E aí vai lá com a cara de taxa, como o filho pródigo, falando assim: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de chamar teu filho. Depois Deus pela sua misericórdia, mas também não devemos abusar da misericórdia de Deus assim, não. Então, da gente ter esse coração aberto ao que Deus nos possa pedir, ao que Deus nos possa orientar. Então, quando a gente está aberto à graça de Deus, ser obedientes, que nem na Sagrada Escritura, uma palavra que sempre tá ressoando é a obediência. Porque a pessoa que obedece os desígnios de Deus acaba tendo toda a classe de bênçãos de Deus. Por quê? Porque a pessoa que obedece é a pessoa que confia, é a pessoa que ama. Então, se eu obedeço ao que Deus me está propondo, isso significa que eu amo a Deus e que eu confio nele. Porque uma pessoa que nem ama nem confia nunca vai obedecer. Então, a chave da fidelidade está nesse amor. Então, se eu amo a Deus, eu confio em Deus, eu vou ser fiel. Eu vou perseverar naquilo que Deus está propondo para mim. Porque já sabemos que o pior pecado do demônio que fez o Lúcifer, que era o anjo da luz, ser o diabo, né, o divisor, o mentiroso, foi realmente a desobediência. Pela desobediência de Adão e Eva, tivemos o pecado, entrou a morte no mundo e o pecado original. Então, muitas vezes não amamos Deus o suficiente para obedecer ao que Deus nos possa inspirar. E quando a gente não é capaz de obedecer, é sinal que a gente nem ama a Deus o suficiente e nem confia em Deus suficientemente. E isso, nessa quaresma, é um momento para a gente realmente refletir e a gente perguntar o porquê que eu não confio em Deus. Porque eu não sou capaz de obedecer ao que Deus está dizendo na minha alma, o que Deus está mostrando na minha alma. Muitas vezes um vocacionado está esperando que Deus, nosso Senhor, vai aparecer e vai falar: não, você vai para tal convento, você vai para tal seminário, você vai para tal congregação. Deus não vai aparecer assim. Pode ser que uma alma especial tenha uma graça muito grande e Deus faça isso, né? Mas pelo normal, não. Pelo caminho corrente, não. Mas Deus vai tocar naquele coração, né? Deus vai inspirar aquele coração e Deus vai cutucar. Só que muitas vezes a pessoa, quando sente que Deus está cutucando, ela fala: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E Deus está cutucando, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E Deus continua a cutucar. Só que chega uma hora também que Deus vai falar: estou cutucando, estou mostrando, essa pessoa não quer nem obedecer, nem quer entender, nem quer nada, pois que se faça o que ela quer. E aí vemos vocações realmente perdidas, né? Vocações totalmente frustradas, por não querer entender o que Deus está mostrando, por ter medo da cruz, né? Ter medo do sofrimento, ter medo do que as pessoas vão falar, ter medo de se enfrentar com as dificuldades, de ter medo de largar as pessoas que amam, de largar a família. Né? Jesus já no Evangelho falava, quando chamou aquele jovem lá que estava arando, ele falou assim: deixa eu lá despedir do meu pai e deixa enterrar meus pais, né? Que falava isso, né?
E que Jesus falou, deixa que os mortos enterrem os mortos e tu segue-me. Muitas vezes a gente não entende isso, Deus está chamando a gente coloca 1001 travas diante de Deus para a gente não responder. Por quê? Porque nem amamos e nem confiamos em Deus o suficiente para poder realmente responder a esse chamado. Não somos o obediente bastante de confiar que se Deus me chama, Deus também vai me dar graça. Porque Deus, quando nos chama, Ele dá graça também. Como a gente já no último retiro que a gente estava meditando, que meditamos essa palavra do 1 Coríntios, né, que fala que Deus escolheu o fraco do mundo para confundir aos fortes, né? E fala, entre vós não tem nem sábios, nem ricos, nem inteligentes, nem nada mais, para mostrar que o chamado é pura graça de Deus. Que Deus chama a quem Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E isso é um mistério. Está fora de cogitação da gente estar pensando por que Deus faz essas coisas. Deus é Deus. O que cabe a nós é que se recebemos esse chamado, se entendemos que Deus, o chamado de Deus, é essa pérola preciosa e vendemos tudo o que temos para comprá-la, que o chamado de Deus é o nosso tesouro, então cabe a nós amar e confiar e responder e se abandonar à vontade de Deus na nossa vida. Quando realmente a gente aceita que Deus nos chama e tentamos e nos colocamos à disposição do Senhor para que Ele faça a vontade dEle em nós, a gente vai começar a entender os seus caminhos. Eu sempre digo que o mais lindo, né, que Nossa Senhora deixou para nós foi essa frase: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria também não entendeu, era uma jovem de aproximadamente 14 ou 15 anos, estava numa situação que ela estava noiva não, ela já estava casada, estava desposada. Ela também não entendia quando falou que ela ia conceber o Filho de Deus. Ela falou, como que vai dar isso? Eu não conheço nenhum homem, se eu não ando com meu marido, como vai ser isso? Ela também teve essas dúvidas, também, mas apesar de toda a dificuldade que teve, Maria se pôs diante a obedecer a palavra de Deus. E falou, eis aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a vossa palavra. Boa tarde, Mariana, seja bem-vinda. Então, isso é o que nos tem que dar força, né? Que da gente realmente se pôr nessa atitude de escuta a palavra de Deus, de aceitar o chamado de Deus. Porque só quando a gente realmente aceita que Deus nos chama e buscamos entender a sua vontade, é quando a gente vai começar a caminhar e quando a gente vai começar a ver as coisas um pouco mais claras. Mas enquanto a gente, no fundo do nosso coração, não confiamos em Deus, não amamos a Deus o suficiente para entender, né, o chamado que Ele nos chama, a missão que Ele nos dá, a nossa vida vai continuar numa eterna escuridão. Como eu falo, a vocação é ganhar na loteria. Já fala, não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Então quer dizer que quando Deus nos escolhe, é por pura graça a vontade dele. Deus não nos escolhe nem porque nós somos mais bonitos, somos mais feios, se temos qualidades, se temos mais capacidade. A gente tem que entender isso, que Deus quando chama uma alma, Ele sabe porque chama, é um mistério. Eu sempre falo assim, que se Deus tivesse encontrado outra pior que eu, outra melhor que eu, Deus tinha chamado. Tinha na época que eu entendi a minha vocação, tinha muitas mais meninas que eram muito melhores que eu, muito mais piedosas que eu, com muita mais qualidade que eu, mas Deus olhou para mim, sem eu merecer. E a mesma coisa, muitas vezes a gente pergunta, por que eu? Isso é um mistério. Deus é o que escolhe.
E esse é o primeiro passo da gente aceitar que Deus nos chamou. Muitas vezes a gente não consegue entender a nossa vocação porque não aceitamos o chamado de Deus ou não queremos aceitar. Porque a dúvida é eterna. Uma menina, melhor, ela começa a sentir que Deus chama ela para a vida religiosa. Ela se sente que algo arde no coração dela pela vida religiosa, mas ela fala, não, mas eu quero ter um filho da minha barriga, eu quero casar, eu quero... E começa aquele conflito eterno. Porque ela é aquela assim, a vontade de Deus versus a minha vontade. Então, quanto mais ela lutar contra aquilo, mais vai se enrolar e mais tribulação vai ter. Porque em vez de ela buscar fazer um discernimento correto, de ver se realmente aquilo é um chamado de Deus para a vida consagrada, e entender realmente se é Deus que está chamando para aquilo, entender aquele sentimento que Deus está colocando no coração, ela vai totalmente contra. Então ela nunca vai... Aí começa aquele sem fim de problemas. E muitas vezes acaba optando uma vocação que não é a sua, né, por não fazer um discernimento correto e, né, vai acabar muitas vezes tendo uma vida frustrada porque não era o sonho de Deus, que a gente vê muito, infelizmente dá muita pena, né, que depois quando fazem a escolha errada, começa a se lamentar, eu não quis entender o que Deus queria para mim. Então vocês estão a tempo, né? Estão a tempo, e eu fico feliz que estão participando dessas partilhas, estão buscando um discernimento, né? Imagina, Bianca, nós estamos gravando, depois eu vou colocar no canal, aí dá para ver o começo. Então, assim, é difícil, né, da gente ver que realmente vão perdendo esse sentido da vocação, esse sentido de que Deus realmente chama por amor, não pelo que somos. Deus nos chama por puro amor, por pura misericórdia. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que poder ter essa aceitação para poder perseverar e ser fiel. Porque quando a gente entende que Deus nos chama por amor e por amor respondemos, como eu falava aqui na leitura, né? Que o segredo da perseverança é o amor. Se a gente realmente ama a vontade de Deus em nossa vida, Deus vai dar força para a gente caminhar e vamos ser fiéis àquilo que Deus está propondo. Né? Então isso é o mais importante. Da gente entender o que Deus está propondo para a gente. Então, por isso que é muito importante isso da gente perseverar e ser fiel num acompanhamento vocacional, para a gente realmente conseguir entender o que Deus me está tentando falar, onde é que Deus me chama. Né? É muito importante isso para não se perder no caminho. Porque quando já se perde no caminho, fica muito difícil, já as ideias já ficam bitoladas, a pessoa já fica bitolada, e aí já vai assim a cadeia de erros, né? A cadeia, muitas vezes, depois de muita desilusão, de bater onde não tem que bater, né? Dar de frente quando não tem que dar de frente, e perder muito tempo na vida. E como a nossa Santa Maria Fundadora falava, o tempo é precioso, temos que aproveitá-lo. Né? Não temos tempo para a gente estar perdendo, né? Então, isso é muito importante, vocês que estão no processo de discernimento vocacional, de parar para pensar um pouquinho e fazer essa pergunta. Eu realmente estou amando Deus o suficiente e estou confiando em Deus o suficiente? Por que eu resisto a responder aquilo que eu estou sentindo no meu coração, que Deus está tocando no meu coração? Por que eu estou resistindo? Mas ser sincero. Qual é o problema? Qual é o problema que eu não posso arriscar de... Eu sinto que a menina conhece uma congregação, se identifica, ela gosta,
E qual é o problema? Por que eu não vou lá conhecer, fazer uma experiência, discernir, fazer um acompanhamento? Ou ficar esperando achar uma congregação perfeita? Como eu falava na semana passada, não existe congregação perfeita, não existe seminário perfeito. Todos nós somos humanos, todos nós temos falhos. A comunidade melhor vai ser aquela que Deus nos põe. Eu acho isso muito bonito, que quando a gente está numa vida de comunidade, nós não escolhemos as irmãs que estão com a gente, é Deus que coloca. A gente, quando é enviado numa comunidade, é Deus que nos envia. Ninguém escolheu para estar naquele lugar. Todos nós obedecemos a voz de Deus através dos nossos superiores. E nem aqui em casa, minha superiora é boliviana, tem outras duas irmãs que é peruana, outra irmã que é colombiana. Eu sou a única brasileira perdida aqui no meio dessa estrangeira. Ninguém escolheu para estar junto. Nós estamos aqui porque obedecemos a voz de Deus. E Deus, dentro dessa comunidade, Deus vai trabalhar para a gente se santificar. E aqui a gente vai dar o nosso melhor para se santificar e santificar as pessoas que a gente tem ao nosso cuidado na nossa missão. Mas se a gente não tem essa fé de se abandonar, nunca vamos entender qual vai ser o desenho de Deus na nossa vida. E também não vamos ser capazes de perseverar e de ser fiel. Então, o amor é a chave de tudo. Por amor, realmente, se eu amo a Deus como meu único tesouro, como dizia o Salmo, não existe felicidade para mim fora de Deus. Eu, a partir do momento que eu entendo que Deus é meu único tesouro, vai ser quando eu vou ter a coragem, vou ter o espírito firme de falar: aqui estou, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então aí, a partir daquele momento, vamos ser capazes de dar o passo. Como eu falo, dar o passo não vai ser fácil, não vai estar livre de sofrimento. As pessoas que a gente mais ama, muitas vezes, vai ser as que mais nos vão ferir. Como eu contava semana passada, eu dava meu testemunho, olha, meus pais não aceitaram de boa a minha vocação, não. E a maioria, se você pegar os padres, as irmãs, a maioria vai falar, nossa família não aceitou de boa. Uma mãe está preparada, isso, aqui muitas vezes ficamos escolhendo a congregação perfeita, como eu falo, não vai ter congregação perfeita. A congregação perfeita vai ser aquela que Deus escolheu para você. Apesar dos seus falhos, apesar de seus pecados, porque como eu falo, nós somos humanas, somos pecadoras, estamos em caminho da santidade. A vida religiosa é um caminho de santidade, mas não quer dizer que vamos ser santa. Então quer dizer que em todas as comunidades, em todas as comunidades vai ter flores e espinhos. Vai ter rosas e espinhos, vai ter irmãs que a gente vai congeniar bem e vai ter irmãs que a gente não vai congeniar nada e vai ter vontade de esganar. Mas faz parte. Como falava, como aquela frase, lar doce lar. A gente só vai estar feliz naquilo onde Deus nos mostra, onde Deus nos coloca. Quando eu falo assim, quando Deus nos chama, Deus nos dá o pacote inteiro, o pacote perfeito. Nos dá a vocação e nos dá o nosso carisma. Que quando a gente encontra o nosso carisma, é o tipo amor à primeira vista. Quando eu comecei a ajudar as irmãs, eu me apaixonei pelas velhinhas de uma maneira que era loucura. Eu adorava minhas velhas. Eu comprava bala de quilo para levar para as velhas. As irmãs ficavam doidas comigo. Eu estava na escola e estava pensando nas minhas velhas. Foi amor a primeira... Tá bom, Nadir, tá ótimo. E foi amor à primeira vista. Que aquilo lá
Eu já não vi e falei, mas porque o superior não gostava. Ah, minha filha, esperar também superior perfeito não tem não, hein? Não vai ter superior perfeito. E também isso muitas vezes tem muito problema interno, né? De que o superior gosta, o superior não gosta. Eu falo, superior, a gente tem que obedecer como Deus, que é o representante de Deus na nossa comunidade que vai tomar decisões. Mas o superior também é humano, também pode errar. E Deus muitas vezes pode permitir que tenha um superior que muitas vezes não se congenie com a gente, para a gente realmente ter uma visão de fé maior, né? Que nem Santa Teresinha. Se a gente lê a história de uma alma, o que ela fala da Madre Maria de Gonzaga? A Madre Maria de Gonzaga fez na vida dela um inferno. Foi muito rude com ela. Fez ela sofrer pra caramba. E que temos aí uma grande santa que se santificou pelos sofrimentos que ela passou. E ela suportou tudo. Sim, que ela suportou tudo que a Madre Maria de Gonzaga fez com ela. Santa Margarida Maria também, a Madre Superiora dela, quando ela começou a ter essa aparição do coração de Jesus, também esculachou com ela. E se a gente pegar a vida dos santos, começar a ler a vida dos santos, a gente vai ver. Muitas vezes que Deus coloca um superior dessa maneira para a gente poder se santificar. Mas quer dizer que se nós não somos capazes de aguentar, né, um irmão, um superior que não congene com a gente se perde no caminho. Então quer dizer que não teve um amor suficiente, porque se a gente não tem um amor suficiente para poder entender, né, o que Deus está pedindo, então fica muito difícil, né? É muito triste isso, né? Da gente se perder no caminho porque aquela pessoa não congeniou comigo. Muitas vezes não congenia porque eu também não consigo, não tenho humildade o suficiente para poder entender aquela pessoa. Eu não quero ficar por baixo dela. Ah, não, se ela fala uma, eu vou falar duas, eu vou falar três. Aí já começa todos os problemas. A pessoa não é humilde, muitas vezes, muitos problemas se dão por essa falta de humildade. De ser humilde e falar, olha, ela está fazendo isso comigo. O que Jesus fala no Evangelho? Se te dá um tapa, te dá outra face. Mas não, nós ainda vivemos no Antigo Testamento do olho por olho e dente por dente. E aí vem os problemas dentro das comunidades. E vem os problemas dentro das casas de formação. Porque a gente só vai ter paz quando a gente realmente aprender a perdoar e a tentar entender as outras pessoas. Aí quando falava isso da comunidade perfeita, não vai ter comunidade nem congregação perfeita. Porque todas as congregações vão ter comunidades que são compostas por pessoas pecadoras e deficientes e que estamos em caminho de santidade. Então a gente só vai se sentir feliz quando a gente se identificar com o carisma, se identificar com aquela família. Aí a gente vai conseguir vamos conseguindo resolver esses problemas, entender esses problemas e realmente confiar em Deus. E vamos ser felizes na medida que a gente vai amando a Deus e vamos confiando em Deus. Então, na medida que a gente vai amando a Deus, confiando em Deus, então a gente vai vencendo todos esses obstáculos. Aí, quando eu falava isso, né, que eu me apaixonei pelas minhas velhas. E eu encontrei o sentido. Depois disso, eu não quis mais saber de buscar nenhuma outra congregação. Eu entendi que Deus me chamava, meu carisma era esse. E não me arrependi, graças a Deus. Esse ano, dia 30 de abril, eu vou cumprir 22 anos de votos. E já levo 27 na congregação. E não me arrependi, porque Deus me chamou para isso. Eu adoro minhas velhas, mesmo que minhas velhas de vez em quando dá vontade de esganar elas, que tem umas que são cãozinho, mas são aquelas almas que Deus me deu, que Deus me confiou.
E vocês vão ser felizes na medida que vocês encontrem também aquilo que realmente toca no coração de vocês. Aquilo que arde no coração de vocês. A missão que o carisma que arde no coração de vocês. E quando vocês... Porque a finalidade da vida religiosa, o primeiro de tudo, é a consagração dessa alma a Deus, em qualquer congregação. A finalidade é a consagração dessa alma a Deus. O carisma é o meio que vai se santificar. Mas não é o mais importante. O mais importante é o desejo dessa alma se consagrar a Deus. Isso é o mais importante. Depois o carisma vai vir depois. O carisma vai ser o caminho para ajudar a se santificar. Por essas regras, por esse carisma, vai ajudar aquela alma a chegar na santidade, na perfeição. Né? Como seja perfeito como meu Pai Celeste é perfeito. Mas se a alma não tem bem claro isso, que eu vou entrar num convento para me consagrar a Deus e me santificar por aquele carisma, está tudo perdido. Aí já perdeu o sentido de tudo. Então tem que ter muito claro isso. Então por isso que não existe nem congregação melhor, nem congregação pior. Porque a congregação melhor vai ser aquela que Deus escolheu para a gente. Porque vai ter aquela missão que Deus sonhou para a gente desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Então, vão adiando os planos de Deus por causa disso, porque está esperando que nem a Cinderela que vai vir o príncipe encantado com o sapato de cristal, então nunca vai aparecer. Como eu falava antes, como eu contava do testemunho dessa irmã que agora, já dia 30 de abril, vai fazer os votos perpétuos, que era do México, que ela viu um vídeo nosso no YouTube, e ela morava numa cidade que tinha o asilo das irmãs lá, e ela não conhecia as irmãs, estando na cidade dela. E por um vídeo aleatório que ela viu na internet, aí Deus abriu para ela. E olha que eu estava no Chile, trabalhando no Chile, e ela escreveu para mim no YouTube, fez um comentário querendo conhecer a congregação, que ela tinha se encantado com aquele vídeo, que aquilo tinha tocado profundamente ela. E eu perguntei de onde ela falou que ela era de Durango, e nós temos casa em Durango, e ela não tinha nem ideia que as irmãs existiam lá dentro da cidade dela. Aí ela entrou em contato, quando ela conheceu as irmãs, ela falou, não, é aqui, encontrei aquilo. Ela ficou 6 meses lá fazendo um pequeno aspirantado, já foi postulantada e graças a Deus, no dia 30 de abril, ela vai fazer os votos perpétuos. Então, quer dizer que Deus sabe o que faz, Deus chama do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. E não importa a distância, não importa... quando Deus quer alguma coisa, Ele abre todos os caminhos. Que isso é o importante. E nós mesmos falamos que não importa a distância, não importa. Nós mesmos saímos daqui para fazer a formação da Espanha. As que estão na Filipinas vão fazer a formação da Espanha. As que estão na África vão lá fazer a formação na Espanha. E vem meninas do Peru, vem meninas da Colômbia, e juntamos todo mundo de lugares tão distantes. Mas Deus nos chama todas com o mesmo propósito. Que isso é bonito e isso é o enriquecedor. Que a gente todas estamos para fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer. E cabe a nós responder e ser fiéis. Mas como eu falava, qual é o segredo da fidelidade? O amor. Então a gente só vai conseguir entender a nossa vocação realmente quando a gente ama. Então quando amamos, então somos capazes de entender a nossa vocação. Então aí, quando a gente ama de verdade, somos capazes de responder a esse chamado. Então, quando já amamos de verdade, todos os obstáculos, por mais piores que sejam, a gente vai conseguir passar porque não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Então, quando a gente tem essa visão de fé, as coisas se fazem muito mais fáceis. Senão a gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla e sempre adiando os planos de Deus na nossa vida. Porque sempre vamos estar querendo esperar a melhor oportunidade, a melhor comunidade, a melhor congregação.
E nunca vai chegar a isso, porque ninguém é perfeito. Nessa vida não tem nada perfeito. Perfeição é só no céu. Então, o que a gente tem que entender é ver realmente onde Deus me chama, onde arde o meu coração, onde realmente eu sinto que Deus me preenche, que Deus me dá a luz, que eu me identifico. Quando eu sou capaz de entender isso, é onde eu vou conseguir dar o passo, onde eu vou conseguir lutar para responder a esse chamado, onde eu vou buscar uma ajuda para conseguir responder a esse chamado e onde eu vou conseguir passar qualquer dificuldade que seja para responder a esse chamado. Então, por isso é um tema assim para a gente ir meditando muito assim e perguntar o que me está impedindo de responder ao chamado de Deus. Por que eu não estou conseguindo entender esse chamado de Deus? Ou por que eu não estou conseguindo responder a esse chamado? O que me está impedindo? Ou como falando no português, claro, com que rabo preso eu estou? O que eu estou de rabo preso? Então, quando a gente entender do que a gente está de rabo preso, a gente tem que se libertar. Porque senão, vai passando os anos, vai passando os meses, e a gente fica por cima do muro esperando no que vai dar. E muitas vezes não acaba dando em nada. E acabamos muitas vezes fazendo as escolhas erradas e tendo consequências negativas na vida porque ficamos lá na expectativa de ver o que vai acontecer. Porque não temos uma atitude, uma decisão, porque nos falta o amor, nos falta a confiança em Deus. E são duas palavras que a gente tem que meditar muito. Mas isso é normal, Daisy. Todo mundo vai falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Para mim, todo mundo falou assim, você não tem cara de religiosa, você não vai dar certo, você não vai parar um mês dentro do convento. Quando eu fui para a Espanha, falaram assim para mim, vai lá mesmo, você vai passear, vai conhecer para a Espanha, você não vai aguentar nem um mês lá. Eu passei 10 anos. Isso é o mais normal. A gente não pode se deixar levar por críticas negativas. Como eu falava no começo, quem é do mundo, tem pensamento do mundo, não é capaz de entender uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal. Não vai ser capaz, vão falar asneira sobre asneira e besteira sobre besteira. Como diz a palavra, quem é uma pessoa para julgar a outra? Ninguém pode julgar. Então, isso vai ser normal. Que se vocês começam a se levar em conta desses comentários, vocês não vão conseguir se decidir nunca. Nunca. Porque a pessoa vai falar, pensa que vai vir escrito assim, sou freira na testa. Vou ser freira, vou ser padre na testa. Não é assim. Ninguém é ninguém para julgar se essa pessoa tem vocação ou não. É Deus que escolhe. Então, se você sente realmente no seu coração que Deus toca para você ser religiosa, segue para diante, deixa os outros falar o que eles quiserem falar. De Jesus não falaram que era louco, que era beberrão, que era comilão? Deixa os outros falar, porque a vida é sua. Quem vai viver a vida é você. Quem vai viver com as suas consequências das suas escolhas é você e não os outros. Então a gente não tem muito que levar em conta do que as pessoas falam, não. A gente tem que levar em conta do que Deus fala no nosso coração. Se a gente começar a levar muito em conta do que as pessoas de fora começam a falar pra gente, a gente não faz nada. Então, isso vai ser muito normal. Falar, você não tem cara de freira, não vai dar certo. Mas quem que é essa pessoa para falar que não vai dar certo? Ela é Deus ou ela tem uma bola de cristal para adivinhar? E a gente ainda é tonto de acreditar e de ficar de baixo astral por causa disso? Mas quem que são essas pessoas para falar, para você saber alguma coisa da tua vida ou dos planos de Deus na tua vida? Se você realmente sente que é Deus que chama e você está decidida a seguir Jesus, vai em frente e Deus te abençoe e deixa os outros que falam o que quiser falar. Eles que façam as escolhas da vida deles, eles que vivam com as suas escolhas, mas deixa você escolher e viver com as suas escolhas.
A gente não pode viver pelas escolhas dos outros. A gente tem que viver pelas nossas escolhas, pelo sonho de Deus na nossa vida. Parece que tá gravando, não sei se tá gravando direito o negócio. Ah, tá gravando sim. Então, a gente tem que viver pelas nossas escolhas. E não pelas escolhas dos outros. Porque nós que vamos viver pelas nossas escolhas. E nós que vamos sofrer também pelas nossas escolhas. Então, ninguém é ninguém para julgar se essa pessoa tem vocação ou não. A única que vai poder julgar é Deus. E se uma menina entra numa casa de formação, a que vai ajudar e vai orientar e vai ver se realmente tem vocação para aquela congregação, para aquela comunidade, vai ser a formadora e a superiora da casa. Que depois de muita oração e muito discernimento, vai ver se aquela pessoa vale ou não vale. Mas fora disso, de fora, ninguém é Deus para decidir. Então, meninas, não fiquem de rabo preso pelo que as pessoas possam dizer para vocês, porque elas não vão viver a tua vida. E quem são elas para questionar se Deus te chama ou não? Então, não se pode perder uma vocação pelo que as pessoas falam. Vocês têm que seguir adiante, deixa os outros falar. Vai falar um mês, vai falar 2, no terceiro já todo mundo cala a boca. Isso eu digo por experiência própria. Todo mundo vai falar 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois o povo vai passar. Isso assim, todo mundo vai, pensa e fala, mas a gente não tem que viver pelo pensar e nem pelo agir das pessoas, a gente tem que viver pelo pensar e pelo agir de Deus, que esse é o mais importante. Então, vamos encerrar por aqui, que já vai ser hora, que já vou ir dar a janta para as velhinhas. Então, depois eu vou subir essa pregação no YouTube, eu vou ver se eu consigo colocar no IGTV também lá no Instagram, né? E para que possam ver depois, repassar para quem vocês querem repassar também, né? E para a gente continuar. E domingo que vem continuamos com a nossa outra partilha. Então vamos rezar Nossa Senhora para que nos ajude, nos ilumine a cada dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o nome do canal tá Aspirantado Santa Teresa Jornet. Tá lá, Aspirantado Santa Teresa Jornet, tá o nome do canal. Então, que Deus abençoe a todas, que passem uma feliz e santa tarde, né? E que, né, Nossa Senhora ilumine a cada um de vocês e para que possam realmente entender e responder o chamado de Deus. Então, que Deus abençoe a todos. Amém, irmã. Muito obrigada. Deus abençoe a senhora.